Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha nesse início de live. Eu sou Igor Castro, jornalista, para quem não me conhece, sou aqui de Alagoas e estamos iniciando hoje um projeto diferenciado, um canal que é o Ponto de Vista, um canal que vai falar muito sobre a nossa política, a política do cotidiano, a política em Alagoas, a política do Brasil, a política do mundo, a política como um todo. E aí nós temos esse canal como uma ferramenta de bate-papo, de conversa, de comentários, de entrevistas e de muita opinião. Afinal, o nosso Brasil, o nosso mundo vive em torno disso. E eu tenho orgulho de participar desse projeto, de encabeçar esse projeto, junto com o Luciano Amorim, jornalista também daqui de Alagoas, que está começando comigo hoje esse novo projeto. Então fala aí, Luciano. Fala, Igão, boa noite, cara. Boa noite para você. Prazer estar aqui participando junto com você dessa live, né? Que não será só hoje, estamos lançando hoje esse projeto, mas que deve permanecer aí pelos próximos dias, pelas próximas semanas. É um prazer estar compartilhando com você a tela e junto com a galera que está entrando aí, né? Um monte de amigo da gente entrando aí a princípio, um monte de gente conhecida também. E eu espero que esse projeto dê muito certo, porque a gente está vivendo num momento muito difícil, né, Igor? Um momento em que as pessoas estão em casa, estão amedrontadas. Então, mais do que nunca, o jornalismo, a informação é importante para poder contribuir com esse momento, né? Eu acho que nunca na história da humanidade, na história moderna, o jornalismo foi tão importante para a gente poder entender essa situação que está acontecendo. E é isso que a gente vai tentar um pouquinho aqui, na humildade, na tranquilidade, um bate-papo, né? Na verdade, isso aqui não se dispõe a ser um programa jornalístico, né? A gente se dispõe aqui a bater um papo e contribuir aí com todo esse debate, com toda essa situação que está acontecendo no mundo, né? É isso aí. Vamos dizer assim, que é um projeto diferente, que a gente que gosta, que vive desse meio. Eu estou já há alguns anos fora da política e trabalhar com política, mas a gente nunca perde o gosto, né, de comentar, de analisar. A gente participa de grupos de WhatsApp, de conversas, de hangouts, e a gente sempre tem discutido e debatido, até porque a política nos move, né, move a sociedade. Então não tem como a gente não trabalhar. E não é apenas a política partidária, a política eleitoral, mas é a política como um todo, o ser humano político também. Nossas decisões, elas são políticas. Nós estamos vivendo um momento assim. Eu queria só, rapidamente, antes de a gente já começar nosso debate aqui, Luciano, lembrar que a gente está aqui no Instagram. Quem puder também acompanha a gente no Twitter. Não está live ainda no Twitter, mas a gente já está com a rede social lá. Também é @PDVcanal. No YouTube, quem puder se inscrever, canal Ponto de Vista. A gente também já está no YouTube. Logo, logo a gente vai estar fazendo a transmissão em todas as plataformas. E em breve, acho que na próxima semana, a gente já está lançando um canal de podcast, o Ponto de Vista também no Spotify. Aos poucos a gente vai divulgando nas redes sociais e vai conversando um pouco mais. Queria dizer, assim, agradecer a todo mundo já que está iniciando, nossos amigos, colegas e até os curiosos, né? Vamos dizer assim, que estão acompanhando a gente nesse início de live. Lembrando que esse live é um projeto nosso, que a gente idealizou junto com a Mônica Nunes, jornalista, que é diretora da agência Live junto comigo, e que nós temos um outro projeto, que é o canal Entre Nós, mas que vai ser um papo para amanhã a gente conversar. Canal Entre Nós, que foi um programa de rádio e que agora vai voltar já diretamente nas redes sociais. E para a gente começar... Ô, Igão. Oi, pode falar. Antes da gente começar, vamos mandar um abraço para a galera que tá dando oi pra gente aqui, né, bicho? Vamos lá. Fortalecer aí a galera que tá com a gente. O Diogo Cajueiro, o nosso querido DJ Felipe. Um abraço, viu, Felipe? O Diogo Cajueiro mais uma vez. A minha amiga Josi, que entrou no meu lugar naquele dia lá na live da Mônica. Me substituiu lá. A Suzemilda, a Mônica Nunes está aqui, nossa querida parceira. O nosso amigo Lininho Novaes. O Nazário Júnior está aqui com a gente também. A Rosana Queiroz também mandou um tchauzinho pra gente. Tchauzinho, Rosana. Obrigado aí. A Mel Falcão, enfim. A galera começando a entrar aqui, viu, Igão? Mas vamos lá, vamos começar aí o nosso debate, né?
Vamos começar até para a gente não... Teu compadre Fabrício também mandou um oi aqui. Mandar um abraço para todo mundo aí. Valeu, galera, pela presença. É um projeto novo e a gente espera que a gente consiga... ficou até repetido, né? A gente espera que consiga atender o melhor possível para vocês. Assim, quem puder fazer comentários, fazer perguntas também, a gente está diante do que a gente pode conhecer e tiver conhecimento, a gente vai poder responder e falar, até tirar dúvidas, talvez. E até fazer comentários, a gente divulgar a opinião, até porque o ponto de vista não é meu apenas e do Luciano. Nós somos apenas os condutores desse projeto, mas o projeto é de todo mundo. Não tem como a gente iniciar esse projeto, esse canal e essa live hoje, sem falar sobre o que acontece no mundo, que é tema no mundo desde do início de fevereiro, que é o coronavírus, aqui no Brasil, mais fortemente no começo de março. Não tem como a gente não falar desse vírus e da pandemia que assolou e está fazendo o mundo diferente, está fazendo o mundo olhar com outros olhos algumas questões. Como é um tema muito grande, nós vamos dividir por tópicos, tá, Luciano? E aos poucos a gente vai se atualizando e vai conversando. Hoje foi divulgado os números atuais no Brasil, né? Foi divulgado, o Ministério da Saúde divulgou, já eram às 5 horas da tarde, os números no Brasil. Chegou a 25.262 casos confirmados no Brasil. Lembrando que o Brasil teve no primeiro caso no dia 26 de fevereiro. Ou seja, nós estamos há menos de 50 dias e nós temos 25.262 casos confirmados. Hoje já chegamos a 1.532 óbitos. Só hoje, no Brasil, foram mais de 200 óbitos em 24 horas. Um número que não tinha aparecido ainda, o maior número tinha sido pouco mais de 160 há uns 4, 5 dias, e esperava até que esse número fosse equilibrado na casa dos 100, porque nos últimos 3 dias estava 90 e pouco, 80 e pouco, 105. E hoje deu uma esticada, dobrou e foi para 204 óbitos em 24 horas. 15% de aumento de incremento em relação aos dados anteriores. E aí, Luciano, o que é que você acha que se deve também a esse aumento? Igão, a gente já vem, eu a princípio acompanhava muito mais, hoje eu acompanho até menos, eu acho até que o próprio Mandetta desacelerou esse ritmo de entrevistas dele, né? Tá dando menos entrevistas, enfim, a gente vai falar do Mandetta ainda daqui a pouco, mas eu tenho acompanhado as entrevistas do Ministério da Saúde, e desde o começo que o Ministério vem falando que nós ainda estamos no começo. Esse é um ponto crucial, que eu acho que a gente, enquanto sociedade, não só Alagoas, mas Brasil, cada país controla a sua situação, mas aqui no Brasil nós temos que controlar a nossa. É importante a gente ter consciência que nós ainda estamos no começo desse movimento. A gente teve uma declaração do ministro Mandetta, acho que foi hoje ou foi ontem, dizendo que teremos, acho que foi no Fantástico, no último domingo, dizendo que teremos meses difíceis entre maio e junho, né? Teremos 2 meses difíceis, que é maio e junho. E aí vem imediatamente o contraponto, porque o Mandetta, a princípio, tinha dito que teríamos um mês de abril difícil, e pelo menos a princípio não é isso que está acontecendo. Primeiro a gente precisa esclarecer que esse momento difícil ainda não chegou, justamente por conta da eficiência do isolamento social que o Brasil vem fazendo. Em alguns estados com mais efetividade e outros estados com menos efetividade, mas é um movimento que a gente precisa entender. A gente conseguiu, digamos assim, a gente conseguiu postergar o pico do vírus no Brasil por conta do isolamento social que funcionou, né? Eu não diria, esse dado das operadoras, ele é recente, né? Então a gente tem pouca informação sobre quanto de percentual de pessoas estavam isoladas, mas no começo a gente viu que esse isolamento funcionou bastante. Deu uma desandada agora dos últimos 15 dias para cá,
mas no começo esse isolamento social funcionou muito. Eu acredito que com índices aí acima dos 60%, chegando perto dos 70%, que é o indicado pela Organização Mundial de Saúde. Já foi o suficiente, isso não sou eu que estou dizendo, isso foi o Ministério da Saúde e os próprios cientistas, né? Já foi suficiente para postergar esse pico da pandemia no Brasil em um mês. Então, é necessário mais do que nunca, e mais uma vez, a gente está batendo um papo aqui, mas não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência, são as autoridades que dizem isso. É essencial que a gente continue esse isolamento social, é essencial que esse isolamento social seja, inclusive, intensificado para que a gente consiga postergar por mais um mês ou por mais 2 meses o pico dessa pandemia. Por que postergar, Igor? Só para concluir o meu raciocínio e passar a bola para você. Por que postergar se em algum momento a gente vai chegar no pico dessa pandemia? Porque a ciência continua estudando. Só o Bill Gates, lá da Microsoft, só o Bill Gates está financiando 7 estudos diferentes, né? O Banco Itaú agora acabou de anunciar a doação de mais de R$1 bilhão para financiamento de questões emergenciais, mas também para o financiamento de estudos em relação a uma vacina, em relação a uma cura para o coronavírus. Nós tivemos a gripe espanhola, que matou muito há anos atrás, mas nós ainda não tínhamos o nível científico, de avanço científico que tem hoje. Então, existe uma concentração, existe uma força, um esforço muito grande da comunidade científica internacional para que se encontre um medicamento ou até mesmo uma vacina para esse vírus. Então, nós precisamos, ao máximo, postergar essa curva para que o sistema de saúde consiga receber todas as pessoas que provavelmente ficarem doentes dessa doença e para que a gente consiga vencê-la com o mínimo de mortes possível. Essa é a situação atual. É importante que a gente não se engane, né, Igor? É importante que a gente tenha a noção exata das coisas. São pouco mais de 25 mil mortes no Brasil. Esse número ainda vai aumentar. 25 mil casos. 25 mil casos, exatamente. Pouco mais de 1.500 mortes. A gente precisa se conscientizar que esse número vai aumentar. Mas a gente precisa manter um sistema de saúde que possa receber todas essas pessoas e que não aconteça aqui no Brasil, por exemplo, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha. 2 exemplos de países, Igor, que tiravam onda do isolamento social e que acabaram pagando um preço por isso. Eu espero que a gente não chegue nisso no Brasil. Não, realmente a situação é bem complicada, Luciano, em todos os aspectos. A questão do isolamento ela é tão debatida constantemente, a gente vai falar um pouco mais forte daqui a pouco, mas hoje é o principal argumento de prevenção dos principais estudos que tem no mundo, né? Os estudiosos, os diversos estudos, como você falou, só o Bill Gates está patrocinando 7. Quantas pessoas não têm tido estudos? Até agora a gente não descobriu vacina. A China começou a testar essa semana, né? Divulgou que iniciará os testes essa semana da vacina. Então a gente não sabe ainda onde vai chegar esse poder do vírus de alcance ainda mais. Mas a gente tem uma ideia. Quando a gente lembra que nós tínhamos menos de 500 mortes há 10 dias, então, minto, nem há 10 dias, eu acho que, se eu não me engano, era 8 dias, a gente tinha 500 e poucos mortos, nós já passamos de 1.000. Então, assim, é uma média muito alta, se você comparar com mortes normais. E aí a gente, naturais, na verdade. E aí a gente pode debater bem sobre isso, essa questão dos números de casos e de mortes, até porque também é a prevenção o melhor método para hoje, para que se diga. E a gente vai debater também a eficácia da cloroquina e de substâncias que atendam os pacientes, os confirmados, né, com coronavírus, mas a verdade é que a gente tem que trabalhar
a prevenção para que o vírus e o achatamento da curva, como todos gostam de dizer, né, ele aconteça. E o próprio ministro da Saúde disse que o achatamento ele deveria acontecer primordialmente no mês de abril, talvez no começo de maio. Ele já mudou e já acha que é para maio e junho. Muito provavelmente porque o isolamento funcionou nesse período. Esse período que depois do dia 20 de março para agora, o isolamento em muitas localidades funcionou. Então, assim, é muito importante que a gente debata isso para que a gente possa atingir e alcançar uma clareza melhor em relação à prevenção, mas ao vírus como um todo. E aí a gente pode entrar um pouquinho na parte regional. Hoje a Secretaria de Saúde, agora à noite, divulgou que que Alagoas tem hoje 72 casos confirmados. Se eu não me engano, ontem eram 58. 58. Então, de ontem para hoje foram 14 novos casos só em Alagoas. E hoje também foi divulgado que tem uma cidade do interior, uma nova cidade do interior, que é Satuba. Do interior, assim, que é região metropolitana, mas fora de Maceió, capital, que apresentou uma confirmação do coronavírus. Hoje, as cidades do interior é Porto Real do Colégio, que tem um caso, Marechal, que tem 3 casos, Palmeira dos Índios e Satuba, cada um com um caso. Arapiraca, que é onde a gente está localizado, ainda não apresentou nenhum caso confirmado. Mas a grande questão, hoje, em Alagoas, tiveram 4 mortes confirmadas pelo Covid-19. Até que ponto as decisões de quarentena, de isolamento, atingiram essa curva? Vendo que a gente está vendo outros estados, Luciano, com pouco movimento, vamos dizer assim, com pouco número de casos, como o Piauí, que tem poucos casos confirmados, mas também a gente vê outros estados menores com muito casos. Então, assim, até que ponto essas medidas do governo, até que ponto a sociedade está encarando o coronavírus em Alagoas? Mas não tenha dúvida que o isolamento está funcionando, viu, Igão? Agora, antes de eu continuar aqui a minha palavra, vamos mandar aqui um abraço para a galera que está aqui com a gente. A Mônica está dizendo que está mandando corações e que a gente valorize esse gesto. Coraçõezinhos para você também, viu, Mônica? Mandar um abraço aqui pro meu querido Fernando Rodrigues, está aqui nos prestigiando também. Mandar um abraço para a Josi. A Josi colocou aqui, sobre quando eu falei da gripe espanhola, né? Ela disse que também não tínhamos a velocidade de transmissão. A gripe espanhola veio por navios e hoje nos locomovemos de avião. O Fabrício está aqui perguntando a opinião da gente sobre os efeitos na política. A gente fala já disso, viu, Fabrício? E mandar um abraço aí para o meu amigo Fernando Vinícius, lá de Penedo, para o Netinho Cavalcante, conselheiro tutelar aqui de Arapiraca, enfim, para todo mundo que está entrando aí junto com a gente. Bom, vamos lá. Você falou sobre a questão de Alagoas, né? A gente discute bastante isso naquele nosso grupo de WhatsApp, né? Eu tenho uma opinião formada e muitos daquele grupo não concordam em relação a isso. Outros concordam, outros ficam calados, não se envolvem, mas enfim. Eu acredito que Alagoas não será o epicentro e nem chegará perto de ser o epicentro da pandemia. A gente tem algumas situações aqui em Alagoas que preocupam. Por exemplo, a situação um pouco fora de controle no estado de Pernambuco, que é aqui bem pertinho. Nós estamos aqui a 60 quilômetros, nós estamos em Arapiraca nesse momento, nós estamos aqui a 60 quilômetros da fronteira com o agreste pernambucano, né? Pouco mais de 50, 60 quilômetros da fronteira. Então nós temos um estado de Pernambuco que preocupa o estado de Alagoas, que mete pressão no estado de Alagoas. Mas nós temos, pelo menos até esse momento, uma situação de relativo controle aqui em Alagoas. Por que que isso acontece? Eu não tenho dúvida, Igor. Isolamento social. A população, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas da pandemia, ficou com muito medo de tudo aquilo que estava acontecendo. E se isolou. Não tenho dúvida de que o isolamento aqui em Alagoas, nas primeiras semanas, foi um dos maiores do Brasil. Esse isolamento afrouxou muito. A gente vai até falar sobre isso. Aqui é um dos nossos pontos de pauta, né?
esse isolamento afrouxou muito, mas, como o ministro Mandetta falou em algumas das suas coletivas, tudo que a gente faz hoje, a gente só vai colher após um ciclo dessa epidemia, ou seja, a gente só vai colher daqui a 2 ou 3 semanas. Então, esse achatamento da curva, como você falou, nós estamos colhendo agora o sucesso do isolamento social que fizemos assim que ele foi declarado lá no começo do isolamento. Afrouxou muito, Igor. Afrouxou muito mesmo. De umas semanas para cá, principalmente nessa Semana Santa. E aí a gente tem que ponderar, viu, Igor? Eu acho que muito do afrouxamento do isolamento nessa Semana Santa deveu-se à questão da tradição do peixe, da tradição da Semana Santa, do próprio início de mês, onde as pessoas recebem os seus recursos, né, recebem seu salário e vão fazer a sua feira, vão fazer as suas compras. Então, acho que a gente deve ponderar esse afrouxamento do isolamento nas últimas semanas também sobre esse aspecto. As feiras voltaram e as feiras voltaram e a população foi fazer as suas compras, como faz todos os meses e como faz especialmente nesse período de Semana Santa. Sexta-feira da Paixão, o peixinho da Páscoa, o ovo de Páscoa do domingo de Páscoa, entendeu? Eu acho que teve muito em relação a isso também. E aí você tocou num ponto bem interessante, Luciano, porque existe a questão cultural, né? Nós vivemos no Nordeste, principalmente, essa questão cultural, ela é muito forte. Então, você via, e eu soube de casos, as pessoas comentando, que no sábado eram filas enormes para comprar ovos de Páscoa no supermercado. Não tem como se livrar disso de uma hora para outra, né, Igor? Não tem como. Não tem. As pessoas não deixariam de deixar ovo de Páscoa para dar depois. Teria que dar até o domingo, né? Até o dia realmente da Páscoa. É a tradição, é a cultura, e as pessoas acabaram se aglomerando. A gente aqui em Arapiraca, eu fui comprar frutos do mar no mercado público e eu me senti um ET, vamos dizer assim, porque eu era um dos poucos com máscara, eu estava com álcool gel na mão, passei para poder pegar na sacola que o rapaz colocou a minha compra, os meus pedidos, e as pessoas olhando assim, e muita gente cercando, e eu doido para sair de perto, mas assim, para ver como as pessoas, culturalmente, e as tradições fizeram com que as pessoas também perdessem um pouco o medo, flexibilizassem mais a situação. Ou enfrentasse esse medo, né? Ou enfrentasse o medo. As pessoas estão mais na porta de casa. Eu entendo que muita gente no debate, nas discussões, mas o isolamento está fazendo com que algumas pessoas vão para a rua, outros ficam em casa e tal. Eu entendo, mas essas pessoas que estão em casa estão ajudando a achatar a curva. A verdade é essa, a gente não pode negar que as pessoas que estão ficando em casa, seja forçadamente, seja porque podem ficar, estão ajudando. E até quem está indo, em sua maioria, está tentando se prevenir. Isso é um fato. As pessoas estão tentando levar álcool gel, tentando ter máscara, tentando não estar tocando muito nas coisas, que isso é uma coisa interessante, é uma coisa nova. Eu acredito muito que quando a gente passar por tudo isso, nós teremos uma sociedade remodelada. Depois que a gente passar por essas fases de isolamento, a gente vai ter muita gente que não vai apertar as mãos ainda, vai ter muita gente que não vai querer ir para show, vai ter muita gente que não vai querer ir para festa. E isso é uma coisa que, com o tempo, a gente vai reacender nas pessoas. Claro que a gente espera que daqui para lá a gente tenha uma vacina. Eu lembro que em 2009, quando o H1N1 chegou, e eu vou ser bem específico com o H1N1, porque foi tema de muitas discussões no início, né? Aos 20 dias, quando a gente estava nos primeiros casos, a história, mas o H1N1 teve 2.300... Matou mais. 2.300 mortes. Mas tinham sido 2.300 mortes em um ano. Nós estamos a quase 1.600 em 48 dias. Ou seja, é muito provavelmente que na semana que vem a gente ultrapassa os 2.300 casos. Então não é uma coisa tão simples. Outra coisa, existia um estudo já adiantado do HN1 em relação às vacinas. Tanto é que quando o primeiro caso no Brasil em 2009 foi em março
do outro ano, as vacinas no Brasil em 2010 já estavam nas unidades de saúde. Então, isso precisa ser bem explicado para a população. E daqui que descubra uma vacina, é importante que a gente também deixe claro, ninguém vai colocar para funcionar a vacina. Ela tem todo um processo. Ela tem os testes. Ela, depois dos testes serem 100%, praticamente 100%, ou 100% dos casos, derem certo, é que elas vão para uma análise maior e elas vão ser feitos novos testes. Até que ela seja produzida em massa, a previsão que se tem, que se até julho ou agosto, se tem uma vacina desse ano, a previsão é que só no meio do ano que vem ela consiga atingir uma escala grande e chegue no Brasil. Então, provavelmente, nós passaremos por essa fase pouco mais de um ano. E essa fase vai durar não apenas com isolamento, vai durar com a gente na rua, com a gente tomando medidas preventivas, sim. Quando a gente chegar em casa, a gente vai deixar sandália, tênis ou sapato fora de casa, na área, na garagem. A gente vai tirar a roupa e vai tomar banho. A gente vai levar álcool gel durante muito tempo. Porque se a gente não tomar cuidado, o vírus está aí solto. Ele vai aparecer, às vezes, menor, vai ser maior, a curva vai ser achatada, se Deus quiser, em breve. Mas a gente não vai conseguir controlar o vírus. A gente não consegue ainda. Só depois que conseguir a vacina. Então, isso vai ser uma coisa que a sociedade vai ter que lidar com uma coisa a médio e longo prazo. Não vai ser uma coisa rapidamente. Deixa eu falar aqui, Luciano, rapidinho, Vamos agradecer. Deixa eu agradecer só já deu nossos 30, viu? Foi, vamos passar um pouquinho hoje, né? Vamos só passar. agradecer aqui a Thaís Sena, a Sueli Salgueiro, a Carol, ao Tiago ML, vereador. Tiago, brigadão aí por estar nos acompanhando. Valeu, vereador. A Fabiana, fisioterapeuta, gerente da Pestalozzi. Pestalozzi que está, até de acordo com o decreto, está ausente, é uma instituição que está ausente dos seus serviços tão importantes para a sociedade, mas está todo mundo tentando se mobilizar para poder prevenir e para quando voltar até mais capacitado para que possa trabalhar junto com essa galera, esses usuários, né? A Pestalozzi gosta de trabalhar com os usuários da nossa instituição. Falar também com a Karina Glória, jornalista também, grande Karina, a Solange, o Biofitness, a Déa Cavalcante, a Solange. A Carol falou uma coisa que interessante, saiu hoje, a notícia, né? Ô, Igor. Oi. Igor, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo lá da Biofitness, o meu xará, o Luciano Ramos. Falou aqui que Teotônio te ama. Teotônio ama um bocado de gente, viu? Não é só eu, não. Você manda... Um abraço aí, viu, Luciano? Tô sentindo que você manda Teotônio. Você comprou uns votos lá, então. Aí você pediu umas coisas para lá. A Carol Cherry tá falando aqui. Ela lembrou... Carol, nossa ex-revisora lá do portal NN1. A Carol tá lembrando uma coisa. O governador do Pará, né, o Helder Barbalho, anunciou hoje, agora acho que final da tarde, se eu não me engano, que testou positivo. Mais cedo, já tinha sido noticiado com o governador Witzel do Rio também. A gente lembra que logo no início do surto aqui no Brasil, de começar os primeiros casos no Brasil, houve uma viagem com um avião presidencial que foi para os Estados Unidos e uma das pessoas acabou sendo infectada, se eu não me engano, foi alguém relacionado à comunicação, né, Luciano? Foi o secretário de comunicação do governo, Fábio Baumgarten. Pois é, e ele acabou contaminando, segundo dados oficiais, né, 12 tripulantes daquele, segundo dados oficiais. Né, segundo informações oficiais. Né? São 12 pessoas, ou seja, só numa viagem para a gente ver a força do vírus. Dentro do avião, numa viagem dos Estados Unidos para o Brasil, você consegue atingir um grande público para esse vírus ser transmitido. Mesmo que você não tenha tosse, os sintomas leves, eles só acontecem, provavelmente, como uma gripe normal. Então, isso pode acontecer até mesmo pelo ar rapidamente. Então, isso é uma coisa também que a gente é importante lembrar. Só para a gente terminar nossas falas aqui com essa galera, Dr. Castro, advogado, meu amigo, tudo bom? O Cleverton Leandro, gente boa, valeu, Cleverton. A Josi. Kelvan, a Josi já falou no início. O Ellison Maia, grande Ellison, gente boíssima.
Tem mais gente aí. A Carol fez uma pergunta, eu vou para a pergunta, depois a gente vai dar uns pulos nas temáticas aqui, amanhã a gente discute mais. Mas a pergunta da Carol é: qual a opinião de vocês sobre a última live, salvo engano, do Bolsonaro, falando que o Covid já está indo embora, enquanto Mandetta falou que agora é que será o ápice de contágio? Eu vou deixar o Luciano começar essa casca de banana aí. Vamos mandar os abraços logo para todo mundo, para a gente já zerar, né? Falar aqui do Cleviton Leandro, que diz que a cultura regional influencia diretamente na disseminação. Concordo, Cleviton. O Castro Neto dizendo aqui, muita fila deve ser nos supermercados, né? A Mônica dizendo que os nossos supermercados estavam no Avonté. Não sei francês não, viu, Mônica? Depois explica aí pra gente o que é o Avonté. Deixando à vontade. Entendi. O Castro Neto dizendo que agora que o comércio foi reaberto no sistema de pegue e leve, multiplicaram-se as filas. O nosso amigo Ednei Carneiro, um abraço, Ednei, dizendo que a Feira Livre está sem controle algum, embora o gestor municipal garantiu que haveria controle. A Mônica dizendo que a turma do Alligator está toda aqui. E o doutor Castro Neto novamente dizendo que 2.400 mortes, esse número vai ser facilmente ultrapassado. O Castro, Luciano, fez uma lembrança aqui realmente importante. Existe um estudo, eu tinha falado do estudo, mas na verdade era uma vacina já pré-existente do H1N1, e aí o estudo foi feito para atualizar o vírus. Com a atualização do vírus, ela foi modificada e melhorada para que a gente pudesse. Lembrando que esses 2.4 mil mortes, né, 2.400 mortes do H1N1, que o Castro fala que ocorreram entre 2009 e 2010 aqui no Brasil. É isso aí. O Fernando Vinícius mandando parabéns pelo debate e também por abrir esse canal de comunicação. Obrigadão, viu, Fernando? Fernando é jornalista também. A sua digníssima esposa, Milan Castro, também está aqui, dizendo que o Gui está ligadinho no papai. Manda um beijo pro Gui aí, Igor. Gui, se papai chega já para dormir. O Ednei dizendo aqui, excelente bate-papo. O Júnior Bala dizendo para deixar a live salva. Vai ficar, viu, Júnior? Depois você pode ver aí de novo. E abre uma caixa de perguntas para o próximo. Boa ideia, viu, Igor? Anota aí. Na verdade, eu tinha percebido a caixa de perguntas, mas hoje, como foi a estreia, eu digo, não, a gente vai abrir para todo mundo a partir da manhã. Amanhã, assim, lembrando que amanhã, às 9 horas, a gente vai estar novamente aqui para debater um pouco mais. Como esse mundo está, das últimas 24 horas, tem estado tão movimento, provavelmente a gente vai debater um pouco mais ainda sobre o Covid, mas também sobre outras coisas. Vamos falar aqui... Vamos para a pergunta da... Vamos para a pergunta da Carol? Vamos lá? Pode ir. Deixa eu subir aqui novamente para achar a pergunta da Carol, tá? Ela falou em relação à última live... Qual a opinião... Isso. Qual a opinião de vocês sobre a última live, salvo engano, do Bolsonaro, falando que o Covid já está indo embora, enquanto o Mandetta falou que agora é que será o ápice do contágio? Carol, eu prefiro acreditar, como sempre, na ciência. Eu acredito que o que está correto é o que a Organização Mundial de Saúde fala, é o que o Mandetta vem seguindo. Óbvio, a gente não pode aqui ser ingênuo, ser menino, e ninguém aqui é menino, de acreditar que o Mandetta não é também político. Existe o político dentro do Mandetta. O Mandetta foi deputado federal. Até um tempo atrás, o Mandetta ainda é filiado do Democratas. O Mandetta foi indicado para o Ministério da Saúde pelo governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Então, há um quê de político no Mandetta, sem dúvida nenhuma. Porém, não resta dúvida que quem está com a ciência, Carol, é o Mandetta, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele... E não é por falta de informação, viu, Igor, Carol e todos que estão nos acompanhando, porque um presidente da República, ele tem acesso a muitas informações, inclusive, que a imprensa não tem, informações que são compartilhadas por chefe de Estado do mundo todo e que é recebido pelo serviço de inteligência dos países e repassados, muitas informações dessas, repassadas somente para o chefe de Estado. Então eu não tenho dúvida que o Bolsonaro tem informes e tem conhecimento da atual situação da pandemia no mundo. A gente sabe que os Estados Unidos estão testando bastante, então existe um número claro de casos
nos Estados Unidos eu acredito que é o número mais correto de casos, mas em todos os outros países existe subnotificação, simplesmente porque os países não estão dando conta de testar a quantidade de doentes, de suspeitos que estão aparecendo. Então, o Bolsonaro sabe que a situação, inclusive, é mais grave do que os números atuais. A imprensa já sabe disso, noticia isso quase todos os dias. Então, o Bolsonaro, ele peca, né? Porque ele deixa de seguir a ciência, ao contrário do que estão fazendo os governantes do mundo todo nesse momento, e ele fica fazendo política, fica politizando um momento que é extremamente arriscado para a população brasileira. Por que eu digo arriscado? Porque uma jogada errada do governo federal no momento desse pode fazer com que o Brasil comece a empilhar corpos, pode fazer com que a situação em vários estados, que já é difícil, fique caótica. A gente está acompanhando a situação do Equador, por exemplo, onde foram recolhidos nas últimas 24 horas 700 corpos na cidade de Guayaquil. Né? E o Bolsonaro joga com isso, né? Pensando na eleição de 2022, pensando talvez nas eleições municipais que vão acontecer, eu não sei se ainda esse ano, a gente ainda vai falar desse ponto, né, Igor? Mas, enfim, o Bolsonaro, a meu ver, ele dança um tango no precipício, né? E a qualquer momento ele pode cair ali naquele precipício. E infelizmente, não cai só ele, cai uma boa parte da população brasileira. O que a gente fica mais preocupado em relação a essa questão de fazer política nesse momento é que não dá para contaminar só quem votou no Bolsonaro, não dá para contaminar só quem não acredita na doença, né? Uma decisão errada do governo brasileiro prejudica todo o país, prejudica todo mundo, né, Igor? Não, concordo, Luciano. E acho que esse enfrentamento, a gente acabou entrando em outro tema que a gente ia discutir, foi até bom que a gente deu esticada na pergunta da Carol, que era em relação a essa relação Bolsonaro-Mandetta. Essa relação que, até no início da pandemia, era uma relação boa aqui no Brasil, logo depois que ele começou a aparecer muito mais que o presidente, vamos dizer assim. E isso não é um comentário, uma opinião nossa, mas é noticiado pelo Brasil e pelo mundo. Esses problemas e esse enfrentamento interno que tem acontecido entre o Ministério da Saúde e o presidente só prejudica a sociedade como um todo. Porque eu lhe pergunto, quem é que a gente escuta? Presidente, mesmo que seja controverso, mesmo que tenha qualquer tipo de problema, que você não tenha votado nele, mas ele é o presidente da República. A gente escuta o presidente da República. Se o ministro da Saúde, que é um cara que é médico, técnico, fala de outra forma, a sociedade também fica daquele jeito. E aí você joga um elo meio que para o jogo político, para a sociedade. E a sociedade fica nessa jogada de tênis. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, para o outro. Isso acaba dificultando ainda mais as medidas, sejam de prevenção, sejam até mesmo de recuperação com o próprio remédio, com o próprio cloroquina. Porque as pessoas passam a acreditar, desacreditar no isolamento, acreditar e desacreditar no remédio, e passa, desde 2014, a gente vem falando isso sempre nos grupos, né, Luciano? A gente vive desde 2014 o Brasil dos clássicos. Anota aí essa frase, Júnior Bala. Brasil dos clássicos. O Brasil dos clássicos, 2014 era Aécio e Dilma, 2018, aí depois foi Dilma versus Congresso, que era a questão do impeachment, depois era Lula preso, Lula solto, depois era Bolsonaro versus Haddad, esquerda versus direita, hoje é cloroquina sim ou não, isolamento sim ou não. A gente sempre tem vivido isso nos últimos anos, à flor da pele. Isso mexe muito com a sociedade. A gente não pode estar sempre nesse jogo de disputa de quem está certo ou quem está errado, porque a gente só atrapalha o andamento de desenvolvimento do país. Quando a gente fica, o presidente, ou seja, quem for governador, prefeito, deputado, senador, fica durante muito tempo debatendo sobre assuntos que não deveriam entrar em pauta constantemente, ou está postando no Twitter, a gente só perde tempo, onde a gente podia estar discutindo
Melhorias em investimento em saúde, eu falo agora, em pesquisa científica. A maior prova agora de que a ciência e as pesquisas nas universidades públicas do país precisam de investimentos fortes por parte do governo federal, por parte do governo estadual e dos municípios, onde tem faculdade nos municípios. Então, assim, a gente precisa investir um pouco mais, muito mais nisso, para que quando a gente aconteça algo semelhante ou parecido com o que a gente está vivendo hoje, a gente possa sair na frente de muitas coisas, a gente possa se prevenir muito mais, a gente possa ter resultados mais na frente. É preciso que a gente acabe com esse jogo político, esse clássico esse clássico fique nesse jogo de clássico de disputa de partida, né? E a gente foque no que a gente tem como objetivo principal. É um debate hoje, é a gente achatar a curva. E aí a gente precisa. Existem estudos que falem do isolamento, existe um outro que fale que não defende o isolamento, mas é preciso que a gente entre no consenso pelo bem da sociedade do Brasil. A gente não pode estar muito se repetindo e muito atrelado a essa situação de estar nessas brigas, porque essa briga política só favorece aos políticos que brigam. A verdade é essa, porque eles essa discussão fica sempre em torno deles, aí o time A defende o time A, o time B defende o time B, e fica nesse debate. A gente deu uma pulada aqui, eu vou até dar até porque a nossa live estendeu. Opa! Só para a gente fechar esse ponto, tem uma verdade que precisa ser dita. É uma verdade que o eleitorado do Bolsonaro não aceita, mas é uma verdade que precisa ser dita. A gente falou aqui, alguns minutos atrás, do afrouxamento do isolamento. Eu ponderei aqui que uma parte desse afrouxamento tem a ver com a tradição da população tanto do começo do mês, de receber o seu salário, fazer a sua feira, como das compras da Semana Santa, né? Do peixe, do ovo de Páscoa, enfim, de toda aquela situação ali que compõe a Semana Santa. Agora, pela simbologia do presidente, por aquilo que representa o presidente, a maior parte do afrouxamento desse isolamento tem relação com as declarações do presidente Bolsonaro. Primeiro, indo em rede nacional, dizer que era só uma gripezinha, né? Depois, e ultimamente, com essa questão da hidroxicloroquina e da cloroquina, de dizer de insinuar, né? Que não é tão grave assim, mesmo que você fique doente, tem a cloroquina para curar. Isso tem, de certa forma, encorajado as pessoas a voltar às suas vidas normais, reduzindo os índices de isolamento. E aí é o que o Mandetta sempre fala, a gente vai pagar esse preço daqui a 15 dias. E essa é a grande questão e o grande debate que falei anteriormente, porque você não sabe, a sociedade não sabe a quem seguir. Por mais que a gente diga, não, o Mandetta é ministro da Saúde, o cara é médico, o cara tem uma relação muito maior com a saúde, o presidente é o presidente. Na teoria, o presidente não quer nada contra a sua população, a sociedade. E a sociedade fica recuada nesse jogo de empurra de um lado e do outro, sem saber o que fazer. E aí eu concordo com você, o afrouxamento se deveu também a esses comentários e esse depoimento que o presidente deu em cadeia nacional e depois nas próprias redes sociais. Às vezes, eu gosto de dizer isso, ele é o político morde e assopra, né? Ele morde um dia, aí no outro ele assopra. Aí no outro dia ele assopra, no outro ele vai no Twitter e morde logo cedo. Ele fez um pronunciamento semana passada, ótimo, eu achei. Pronunciamento bom, mais leve. Aí no outro dia ele já meteu um vídeo contra os governadores, contra os prefeitos. Depois postou um vídeo da história eu acho que do depósito da feira, não foi, se não me engano, em Minas Gerais, que o cara desmentiu ele na hora. Aí ele apagou, ou seja, vive nesse grupo, nesse jogo, para o seu grupo político, para quem o segue, e aí não só ele, aí eu culpo também líderes também do outro lado, da esquerda também fazendo isso, e você acaba jogando sempre para esse lado político, onde a pauta central acaba sendo deixada de lado, que é o principal, que é a gente combater o Covid, seja por isolamento, seja por remédio, seja por qualquer outra forma. Vou fazer aqui as últimas... lembrar aqui as últimas pessoas que estão aqui, depois a gente vai para o último tema, tá, Luciano? Mandar um abraço aqui para o Jones, meu amigo Jones. Tudo bom? Fabinho da Comedoria, grande empresário aqui de Arapiraca. Um abração, Fabinho.
Diogo Cajueiro, Cajueiro, meu velho, tudo bom? A Zélia, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade, Zélia Azevedo, grande Zélia, grande abraço. Meu amigo Ednei, Balinha, você falou já, viu? Sérgio, jornalista, o Gilvan Mendonça, a Cláudia, jornalista, grande parceira nossa também, que ajudou a nos divulgar hoje também a nossa live. Clauzinha, obrigado por tudo, por todo o apoio, tem acompanhado muito, tem sido uma grande lutadora nessa divulgação. Amanhã, a live, eu vou adiantar aqui, né? A live do Entre Nós, amanhã será sobre jornalismo, né? Sobre as informações na época do coronavírus. Tem muitos digitais influentes, sejam jornalistas ou não, que têm desempenhado um bom papel durante esse episódio. A Cláudia é uma delas. A Cláudia faz... Todos os dias eu vejo a Cláudia... Essencial, essencial. Ela vai na live do governador, ela pede cards para divulgar. Verdade. Ela tem sido uma pessoa que tem dado... Ela está divulgando nas redes dela, né? Muito, ajudando as pessoas a se conscientizarem, pedindo as pessoas para ficarem, mostrando até locais que tem muita gente, para pedir, gente, saiam daí, gente, não vamos fazer isso. Então, assim, esse momento, o jornalismo tem sido muito importante. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Flaviana Costa. Tá bombando aqui, viu, Igão? É mesmo. O nosso amigo Claudemir Calisto, grande Claudemir. Lá de Teotônio. Outro voto comprado de Teotônio seu. O nosso amigo James Darlan, grande publicitário. O Silvano Silva, o Aprende Mais Arapiraca. O Castro Neto falou umas coisas também. Daqui a pouco a gente... Se a gente tiver algumas coisas que a gente tiver uma dúvida aqui. Minha irmã, Iana, que é química e é fono, e ela está dizendo aqui que como química e profissional de saúde, tenho certeza de que correlacionar essas duas áreas é bem complicado e requer muito mais do que está sendo divulgado. É um tema que a gente vai debater muito amanhã, que são as subnotificações. As subnotificações elas atingem o mundo todo e têm atingido o Brasil fortemente, principalmente porque o Brasil não consegue fazer testes em grande escala. Não tem estrutura para testes em grande escala, não tem estrutura para o movimento de saúde, apesar que o sistema público de saúde do Brasil é tão necessário, tão criticado, mas é tão necessário hoje, que está sendo... ele é elogiado fora do Brasil, só não aqui no Brasil. Podia ser muito pior, né? Se não tivéssemos o SUS no Brasil, o caos já podia estar instalado, né? Podia ser muito pior. Luciano, eu vou deixar a pauta de eleições, do possível adiamento ou não das eleições para amanhã. Nós temos só 3 minutos aqui para a gente dar uma encerrada aqui nossa live. Nossa live já está com 51 minutos, se eu não me engano. Vamos dar já estamos chegando ao final. Vamos deixar a eleição, porque eu sei que o tema eleição, e o Fabrício até fez a pergunta, ele é um tema bem importante. E ele é um tema longo, né? Que a gente consegue atingir. Longo. Mandar um abraço aqui para Simone, radialista. O Aleomar, jornalista, grande Aleomar, estou comigo. Filho de um dos maiores médicos de Maceió. Doutor Aleomar, foi vereador de Maceió. Doutor Aleomar, que foi vereador, né? Foi vereador, filho dele estudou comigo na faculdade, entrou aí na live. Grande Aleomar, um grande abraço para você. Amanhã a gente vai debater alguns dos temas que eu vou colocar algumas coisas que foram faladas aqui, para que a gente possa já começar amanhã com algum desses assuntos, dos comentários, e depois a gente já responder algumas perguntas e ir para os nossos temas do dia. Hoje foi um pouco mais longo, mas a ideia é que a gente faça essas lives de 30 em 30 minutos. Lembrando que nós estamos fazendo essa live com eu e o Luciano. Amanhã será novamente nós dois, mas daqui a alguns dias nós faremos também lives com outras pessoas, especialistas, com gente que gosta... Para a galera não abusar da nossa cara, né? Exatamente, para a galera não abusar. Eu fico comprando os votos daqui, você fica comprando os votos de Teotônio, e a gente fica só nesse debate. Para a turma não abusar da gente. Para tudo não abusar, exatamente. Para a gente encerrar, Luciano, ainda dentro da temática do Covid, e aí a gente tocou em muitos pontos, né? Muitos pontos que a gente pôde falar. Um tema interessante é que aqui em Arapiraca, e eu acho que Alagoas como um todo, desde ontem, alguns laboratórios particulares começaram a fazer testes. Esse é um tema para a gente encerrar a live de hoje, bem interessante, porque tinha muita gente que estava procurando testes particulares para fazer e não estavam conseguindo, porque não podiam. E agora tem alguns laboratórios daqui de Arapiraca, e eu acho que também em Maceió, que já estão abrindo espaço
para que as pessoas possam fazer pagando o teste, claro, de forma particular, ela paga o teste e vai saber. Alguns dão 4 dias, outros 5 a 6 dias o resultado, mas é importante que já começa a abrir novos horizontes para essa estrutura dos testes, né, Luciano? Olha, Igão, é importante, né? Porque a gente vem falando aqui desde o começo da live que um dos principais problemas do Covid, um dos principais problemas do coronavírus é a subnotificação. E isso não está se dando porque o Estado é ruim, né, de alguma forma. Isso está se dando porque o Estado, isso a gente já falando especificamente de Alagoas, o Estado de Alagoas simplesmente não tem capacidade técnica, mecânica, de pessoal para fazer 200, 300, 400 testes por dia. O governo sempre anunciou que são 40 testes por dia, o máximo que pode fazer. Exatamente. Primeiro, o ministro Mandetta capacitou todos os laboratórios centrais estaduais, né, que é o caso do Laboratório Central aqui de Alagoas, porque, a princípio, esses testes eram, inclusive, enviados para Belém do Pará. Nós só tínhamos, no começo da pandemia, nós só tínhamos testes sendo realizados na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e em Belém do Pará. O Ministério da Saúde capacitou todos os laboratórios estaduais, mas nós temos um problema de estrutura. Ninguém imaginava que ia enfrentar uma pandemia. Então, o LACEN, que é o Laboratório Central aqui do estado de Alagoas, tem capacidade para 40 testes diários. Isso não é suficiente, principalmente não será suficiente quando a pandemia atingir o ápice aqui no estado de Alagoas. Então, é muito importante que a iniciativa privada se adiante e também ofereça esses testes. Óbvio, é uma pena porque é somente para as pessoas que podem pagar, mas, inclusive, é importante, Igor, porque essas pessoas que podem pagar, elas acabam saindo do sistema público e deixando o sistema público para aquelas pessoas que realmente precisam do sistema público de saúde. Então, é muito importante, nesse sentido, que a iniciativa privada também ofereça esse tipo de teste. O Ednei está fazendo um último comentário aqui, que ele dizendo que existem laboratórios que oferecem esse teste cobrando preços exorbitantes. Que tal o governo requerer administrativamente? Eu não sei até que ponto o governo federal vai fazer essa questão de requerer administrativamente, como o próprio governo do estado fez. Eu acho que deu uma polêmica até muito grande em relação a uma compra que foi feita durante o auge. Eu acho que, se eu não me engano, foi de material. Luciano, me corrija se eu estiver errado. Acho que foi material, luvas... Não, foi material, foi tudo, né, na verdade. Tinha cama cirúrgica, tinha máscara, tinha material hospitalar de modo geral. Eu acredito, Ednei, assim, sendo bem sincero, que o governo pode contratar esses testes através de um preço até melhor, muito melhor do que o que, vamos dizer assim, uma pessoa comum vai pagar individualmente nesses laboratórios, né? É tudo uma questão de conversa, mas também uma questão burocrática. Nós sabemos que o serviço público, o Castro, que já foi subprocurador, já foi da CMTT, mas acho que ele já foi procurador, se não me engano, procurador de Delmiro Gouveia. Ele pode falar um pouco melhor sobre isso, e a gente pode até chamar ele para uma live depois, em relação a isso. Então, existe uma burocracia muito grande dos municípios, mesmo com decretos liberando, dando uma liberdade melhor para certo tipo de compras, né? Então, que fique o nosso registro dessa, vamos dizer assim, dessa iniciativa dos laboratórios, claro, por meio de atividades particulares, mas que possam desafogar um pouco o LACEN, o Laboratório Central, que não tem a capacidade técnica e nem de estrutura para abrigar todos os alagoanos que possam ser suspeitos do Covid-19. Galera... Temos tempo ainda, Igão? Temos 2 minutos. 2 minutos, então me dê 30 segundos só para essa questão da requisição, vou dizer o que é que eu acho. Vamos lá. Nós tínhamos um cenário totalmente diferente quando o governo do estado solicitou aqueles equipamentos. Nós tínhamos uma incerteza muito grande se era possível comprar da China, porque a China ainda estava naquela situação de finalzinho de pandemia. O parque industrial chinês ainda não tinha voltado 100% a funcionar. Hoje o cenário já é completamente diferente. Hoje existe uma certa segurança em comprar esses equipamentos da China e esses equipamentos chegarem no Brasil. Eu acho que era necessário naquele momento a requisição, concordo com o que o governo do estado fez, até porque não expropriou, Igor. Simplesmente não foi lá e pegou e pagou. Uma operação comercial
normal, como qualquer outra, mas hoje eu não sou mais a favor, porque já existe uma segurança internacional em termos de você comprar equipamento e esse equipamento chegar. Não, bom, nesse ponto de vista, eu concordo com você, se bem que esse talvez seja um tema que amanhã a gente possa discutir também, que foi a interferência americana na aquisição dos produtos para chegarem no Brasil, da interferência ou não, né, americana, vamos dizer, porque existe muito debate se existia realmente essa interferência, esse bloqueio dos produtos para chegar aqui no Brasil, e a gente pode conversar um pouco mais até saber qual vai ser a medida que a gente vai fazer. Nós temos 1 minuto e 30 restante. Aqui eu vou agradecer a todo mundo. Gente, muito obrigado aí por tudo, obrigado pela primeira live aí, deu uma interação muito legal. Amanhã a gente está de volta mesmo nesse bate-canal, essa bate-caverna, esse bate-horário. Estaremos às 9 horas da manhã aqui novamente, eu e o Luciano, para falar novamente sobre outros temas, começando com o Covid, e vamos entrar na eleição. Quem puder deixar uns comentários, quem quiser falar por inbox, pode falar aí também. Quem quiser mandar algumas perguntas, sugestões de temas, a partir da manhã a gente vai estar por aqui. Lembrando que quem quiser seguir a gente nas redes sociais, aqui no Instagram, tem também no Twitter, o @PDVcanal, quem quiser seguir pelo Twitter, se inscrevendo pelo YouTube no canal Ponto de Vista, e no futuro a gente vai ter também um podcast amanhã, a gente talvez já divulgue por aqui. Então a todos, muito obrigado a todos. Mônica Nunes, coraçãozinho para você, viu? Deu certo, Mônica, dessa vez. Então, o problema é a Mônica. Na verdade, valeu, Luciano, muito obrigado a você aí, estamos juntos, vamos iniciar. Valeu, Igão, valeu. Vamos iniciar esse projeto aí, que se Deus quiser esse canal ainda vai dar muito o que falar, e contando com o apoio e com a dedicação de todos vocês que ficaram durante esse tempo com a gente. Oi, Igão, valeu, obrigado, meu irmão, obrigado você, todo mundo que acompanhou a gente aí, muito obrigado. Estejam aqui amanhã novamente às 21 horas. Eu só queria encerrar uma última palavra, como todo mundo encerra no jornalismo, eu queria encerrar com uma boa notícia, né? Nós temos pouco mais de 25 mil casos no Brasil, mas nós temos, número divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, 14.026 curados. Ou seja, dos 25 mil infectados pelo coronavírus, nós já temos mais da metade curados.